Meu nome é Hanam e hoje vamos falar sobre continuidade do seu negócio na nuvem. O webinar será apresentado pelo Kamata, Leonardo Kamata, gerente de desenvolvimento de negócios da ISH. Kamata, é com você. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer, extremamente importante para a gente, ter vocês conosco. A gente vai falar um pouquinho sobre modelos de backup e de serviços de recuperação de desastres, tá? Especificamente em nuvem, tá, hoje. Então, enquanto a gente está falando, vai ter uma apresentação que eu vou estar me orientando, mas basicamente só para a gente ter uma sequência. E aí, havendo qualquer tipo de pergunta que vocês acharem interessante, vocês podem fazer no que a gente está lendo, e aí a gente pode até, inclusive, ir respondendo durante a apresentação, tá? Bom, então hoje o objetivo é falar um pouquinho sobre continuidade de negócios da nuvem, tá? A gente vai falar um pouco sobre conceitos, que a gente acredita que são interessantes, por que esse modelo de serviço ele tem sido optado, as empresas têm optado por esse modelo, quando a gente compara com as soluções tradicionais de segurança da informação, de continuidade de negócios, Então a gente vai falar um pouco sobre qual é a grande vantagem da gente trabalhar com essa continuidade de negócios na nuvem, Bom, então um pouquinho da SH aqui, eventualmente, se alguém não conhecer a empresa ainda, A SH, ela tem um foco muito grande em segurança da informação, tá? Nós somos uma empresa genuinamente brasileira, tá? Então a gente tem data center próprio, temos serviço de SOC, gerência, operação de rede de cliente, de segurança, temos um time técnico bastante forte, que abrange uma quantidade de tecnologias gigantesca, pela quantidade de parceiros que a gente tem, e é uma empresa que foca na excelência, Então, a parte de backup e IDR que a gente vai apresentar hoje o que a SH faz, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Tá. Quando a gente fala de backup, de IDR, no fundo, pessoal, o que a gente quer dizer é a resiliência do negócio, tá? Então, o foco de backup ou DR é a gente disponibilizar a aplicação do cliente, suas aplicações, os seus sistemas, de uma maneira que, se houver alguma interrupção, que ela seja a mais breve possível, tá? Então, o foco é sempre habilitar a operação sem interrupção, tá? E aí a gente tem, hoje em dia, uma preocupação que é simplificar essas operações de backup e IDR. Tem muitas empresas que, às vezes, têm para fazer backup 1, 2, 3 soluções, o DR já envolve mais um monte de solução, E a gente acredita que essa complexidade de diversas soluções, vários parceiros tecnológicos, é uma complexidade que é ruim, Ela fica difícil de gerenciar, tá? E aí o nosso objetivo é convergir essa plataforma de backup, que afinal de contas hoje em dia todo mundo tem, Às vezes tem algumas pessoas, algumas empresas que talvez não necessitam de IDR, mas backup com certeza todo mundo precisa, E aí o nosso objetivo é a gente pegar essa plataforma de backup que todo mundo tem que ter, vamos dizer assim, e dar um passinho a mais em cima dela e transformar esse backup numa possibilidade de DR, em uma plataforma que ela é simples de operar, o cliente entende como é que ela funciona, é rápido, então o backup funciona muito rápido, o restore também, quando a gente precisa, principalmente o restore tem que ser muito rápido, escalável, porque afinal de contas, hoje em dia, a gente está cada vez gerando mais dados, os volumes de informação cada vez maiores, os prazos de retenção que a gente precisa ter também cada vez maiores, cada vez mais longos, e resiliente, Então a gente não pode hoje ter as nossas informações em um lugar só, em um equipamento só, esse tipo de coisa, Então o nosso objetivo como um todo é esse aí, tá? Então aqui a gente continuando, a gente pegou alguns dados bem recentes, do IDC, de uma pesquisa que eles fizeram no finalzinho de 2019, tá? E aí a pesquisa ela é bem extensa, então a gente tirou dessa pesquisa alguns dados, como por exemplo, que o custo médio de hora parada, no geral, para todo o conjunto de empresas
que responderam, que são 500 empresas de todas as verticais, né, aproximadamente $250 mil, tá, por hora parada. É lógico que dentro desse custo aí você vai ter aquele cliente que ele tem um custo de hora parada pequeno, né, mas você também vai ter aquele cliente que o custo de hora parada dele é exorbitante, né. E aí você, em cima dessas indisponibilidades, você tem, né, perda de vantagem competitiva, perde negócio, perda de confiança, né, tem questão de imagem, né, que você vai perder, né, então danos reputacionais que vão acontecer por conta de indisponibilidade, né, e aí apesar da indisponibilidade de um sistema de backup, vamos dizer assim, né, às vezes não ser sentida na operação, o sistema de backup IDR, se ele não funcionar adequadamente para poder cobrir um problema, ele não vai ser uma vantagem competitiva para você, né? E aí a gente entra também em alguns dados, né, sobre esses incidentes, né, as consequências dele, né, desde hora extras, custos que a gente tem, a nível de maturidade dos clientes, né, que a gente vê que trabalham com a parte de backup de uma maneira que ela não está alinhada com a estratégia da empresa, né? Então, o backup, quem toma conta é uma pessoa, às vezes o DR já vai ser outra pessoa, né? Ou então, aquele velho problema de a empresa tem uma expectativa, mas, né, o negócio tem uma expectativa e a área de TI está implementando outra, né? E aí a gente tem alguns dados que são bem relevantes, né? Se a gente for olhar nessa pesquisa de 500 empresas que responderam, 80% desses clientes, né, eles perderam dados por conta de criptografia, tá? Que é um caso que a gente tem visto bastante grave em relação à indisponibilidade das aplicações, tá? Então, a gente hoje vê que os DRs, a maioria das vezes, eles são acionados por conta de problemas de infraestrutura e também por conta de ransomware, né? Muitos casos de ransomware que a gente hoje observa, né? Hoje em dia a gente não tem mais aquele acionamento de DR, ou é muito raro a gente ter o acionamento porque o data center teve algum problema, pegou fogo, ou a gente teve algum problema de refrigeração, né? Casos catastróficos de verdade, né? A maioria hoje dos problemas que a gente enfrenta para ativação de um DR, ela advém de questões de segurança da informação. Um ataque, né, um ransomware, por exemplo, é bastante comum, tá? Bom, aí aqui a gente tem alguns dos desafios, né, que as empresas listaram quando falam de recuperação, seja de desastre ou de informação, né? Então, a gente tem a questão de custo, que é bastante importante, né? A gente tem a questão da migração dos dados, né? Treinamento de pessoal, né? Muitas empresas que não têm as equipes capacitadas para poder operar esse tipo de solução, né? Então, são motivadores para que essas questões de resiliência que a gente está falando, elas não aconteçam com sucesso, né? Muitas empresas que às vezes fazem backup várias vezes por dia, mas que na hora de precisar fazer um restore não conseguem executar, ou então tem o planejamento de DR, mas na hora que precisa entrar em DR, tem algum problema que impede que os sistemas eles sejam redisponibilizados com sucesso, tá? Então, isso tudo aqui, para mim, né, a nossa opinião, ela endereça questões de tecnologia, de processo, de pessoas, de custo, né, que é o nosso objetivo de atender com serviços, tá? Então, quando a gente fala de serviço, né, de backup ou de DR, tem algumas características que são desejáveis, né, como tem que ser simples, né, tem que ser software, porque o software puro ele tem um custo menor e você fica livre para poder utilizar um hardware que você eventualmente já tenha, ao invés de você estar trabalhando com um appliance de backup, por exemplo, né? Você normalmente vai querer um RTO e um RPO baixo, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, né? Então, você não quer perder 12 horas de atividade da sua empresa quando você vai fazer um restore, e você não quer esperar 24 horas para conseguir recuperar o seu ambiente na hora que você for colocar ele de volta no ar, né? A gente também acha que
o ambiente sem agentes, né, com que você consiga fazer o backup ou o DR sem ter que instalar agente no seu ambiente inteiro, também é uma coisa muito desejável, né. A parte de restore instantâneo, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também, é muito desejável, que endereça a questão do RTO muito baixo, né. E aí o serviço a gente vai ter a replicação nativa de VMs, que você pode estar replicando de um lado para o outro de maneira transparente, garantindo consistência, né, parte de serviço que você vai ter um monitoramento de SOC, né, do 24/7, que é muito importante, né, a gente vê vários casos de empresas que têm o seu sistema de backup e de DR funcionando, né, 24 horas por dia, só que não tem gente 24 horas por dia para poder endereçar isso, né. Então, se você tem uma falha de madrugada, por exemplo, você só vai ver que essa falha aconteceu no outro dia de manhã, né, quando você já perdeu a janela de backup. Tá? E uma característica que a gente acredita também que é bastante importante é você ter o seu backup no que a gente chama de 2D, 2C, né, que é o disk to cloud, que é um conceito de você ter o seu backup primeiramente para disco e depois para nuvem, que a gente vai endereçar também um pouquinho na frente, que é o conceito que a gente chama de 3-2-1. O seu dado está em 3 lugares ao mesmo tempo, né? E você tem 2 mídias diferentes, sendo que um é off-site. Tá? Bom, aqui a gente vai falar de alguns conceitos que a gente busca endereçar, tá? E também algumas diferenças de backup e DR, e backup e replicação. Tá? Então, primeiramente, quando a gente vai falar de um projeto, né, de resiliência de TI, né, essas duas siglas elas são muito importantes, né, o RTO e o RPO. Tá? Basicamente, o que ele está dizendo aí para a gente é quanto tempo de dado eu posso perder se eu tiver que voltar um backup, por exemplo, né, quanto tempo eu aceito perder dado, né, e a outra é em quanto tempo eu preciso ter isso de volta no ar. Né? Então, normalmente, a gente vê que algumas áreas de TI tentam responder isso daí sozinhas. E o que a gente indica é que essas variáveis, elas precisam vir do negócio. Tá? É o negócio quem tem que indicar para a gente qual é o tempo máximo de perda de dados e em quanto tempo preciso redisponibilizar uma determinada aplicação. Né? Também não é o data center inteiro que a gente está falando. A gente está falando com uma granularidade de aplicação. Eventualmente, um ambiente de qualidade, um ambiente de desenvolvimento vai ter um requisito diferente do seu ambiente de produção. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente também precisa deixar claro uma diferença entre backup e replicação de dados. Tá? O backup, ele vai acontecer várias vezes durante o dia, tá? Mas ele é diferente da replicação. Se a gente for olhar aqui embaixo, por exemplo, eu deixei aqui um ambiente, por exemplo, sendo protegido com backup e com replicação. Tá? Então, a gente vai ver aqui que se eu estiver fazendo backup 2 vezes por dia e eu tiver um crash às 8 horas da noite, né, o meu último backup é o de meio-dia. Né? Sendo que quando a gente está fazendo a replicação desse ambiente da máquina virtual, eu consigo manter ela rodando 24/7. E na hora que essa máquina crashar aqui às 8 horas da noite, eu vou perder uma quantidade muito pequena de dados. Tá? Então, isso tem a ver com o RTO e o RPO. Tá? Por quê? Às vezes a gente tenta endereçar um problema que exige replicação com backup. Tá? E aí, às vezes, quando as coisas não funcionam, a gente não sabe por quê. Porque tem muitos casos onde a gente tenta endereçar de maneira incorreta a forma que a gente precisa ter para essa solução. Tá? Uma outra coisa importante que a gente observa é isso aqui, ó, é o Application Unaware. Tá? As plataformas de backup tradicionais, mais antigas, né, provavelmente muitos dos que estão aqui vendo a apresentação, vão lembrar que às vezes você tinha lá um job para fazer o backup da máquina virtual, um job para fazer o backup do banco de dados, um job para fazer o backup do file server, e aí você acaba gerando uma complexidade muito grande para você operar o seu backup. Né? No outro dia de manhã você tem que olhar 100 jobs diferentes, um monte de log, um falhou, o outro executou, ou um encavalou no outro, e aí não executou o job de banco porque o de file server ainda estava executando. Então isso é bastante complicado de gerenciar, especialmente em ambientes grandes, né? Então, a gente tem uma ferramenta que ela entende o que tem dentro
da sua máquina virtual, né, do seu servidor, é extremamente relevante. Por quê? A gente vai fazer um backup só da máquina virtual inteira, e dali de dentro eu sei que eu vou ter um IS, eu vou ter o AD, eu vou ter um file server, eu vou ter um banco de dados SQL, eu vou ter um SharePoint. Então o backup é feito de uma tacada só, é um job só de backup, só que o restore eu consigo executar ele de maneira granular. Eu posso voltar só um banco de dados, ou só um objeto do AD, ou só um objeto do SharePoint, ou só uma tabela do banco, ou só um arquivo. Então você consegue manter a granularidade na recuperação do dado, só que o job de fazer o backup, ele é um só, tá? E aí isso a gente acaba também chegando num outro ponto, tá? Que é a necessidade da gente manter um ambiente de QA, né, um ambiente de qualidade, tá? Essa é uma função que ela nem era, vamos dizer assim, prevista, né, para ser endereçada com uma solução de backup de restore, mas que a gente acabou fazendo, né? Então, a gente tem hoje muitas empresas que têm lá o ambiente tradicional, né, a trilha de desenvolvimento, de qualidade, de produção, aonde o seu ambiente de qualidade ele vai ser utilizado para poder testar um patch, por exemplo, ou testar uma versão nova da sua aplicação, coisas do gênero, né, que a gente normalmente usa no ambiente de qualidade, tá? E aí a gente entra com essa questão do Instant Restore, tá? Como que funcionava um restore antigamente, né? Você ia lá, né, se tivesse em fita LTO, por exemplo, ia ter que fazer a cópia da fita para dentro do storage, para depois você colocar a máquina virtual para rodar de novo. Era um processo que ia demorar aí no mínimo algumas horas, tá? A gente tem uma tecnologia que consegue recuperar o ambiente, pode ser uma máquina física ou uma máquina virtual, independente do tamanho, pode ser uma máquina de 1 tera, de 2 tera, de 10 tera, em 1 minuto, tá? Então, quando a gente começou a usar isso, a gente observou uma demanda para poder substituir o ambiente de qualidade das empresas por um processo desse de recuperação instantânea, tá? Então, onde que a gente vai chegar? Se antigamente eu tinha que ter uma trilha para poder testar a parte de desenvolvimento antes de levar para a produção, e a gente sabe que em muitos casos o ambiente de qualidade ele não é idêntico de produção, então você às vezes testa em qualidade, funciona, quando vai para a produção não funciona, né? A gente chegou numa solução que é o seguinte: mata o ambiente de qualidade, ele deixa de existir. Quando você precisar de fazer algum teste para poder validar a sua trilha, a gente faz um restore instantâneo do ambiente de produção, tá? Dentro de um sandbox, de uma maneira que ele não vai estar falando com o restante da sua rede, e ali dinamicamente ele vai ser o seu ambiente de qualidade. Você vai testar o seu patch, a sua aplicação, testou, funcionou, apaga esse ambiente e vai para a produção, tá? Então, uma funcionalidade que esse tipo de plataforma de recuperação de dados, ela acaba proporcionando, mesmo sem ter sido o objetivo principal dela, né? Então, aqui a gente tem a questão do scale-out, que também é um conceito muito importante quando a gente fala de sistema de backup, de restore, de DR, tá? Por conta do volume de dados que vem crescendo de maneira exponencial, tá? Então, isso daqui é um problema. Qualquer empresa que às vezes tem que guardar backup por 5 anos, 10 anos, ou que o volume de dados cresce exponencialmente, ela vai sofrer com um scale-out, né? Então, a solução de backup tradicional, ela vai ter o dado guardado lá dentro de um storage, dentro de uma fita, só que à medida que você precisa guardar esse dado por vários anos, a tendência é que você nunca para de comprar equipamento, para de comprar fita LTO, você não para de crescer esse ambiente. E esse crescimento, ele não é linear, né? Ele, no modelo tradicional, se você precisa crescer, você não vai crescer 1 tera, 2 teras, né? Você vai crescer uma capacidade maior, você vai comprar uma shelf de um storage, ou vai comprar um robô novo de backup. Então, ele é um investimento que ele é assimétrico. Você está fazendo um investimento maior do que o que você precisa de capacidade, que é o que eu coloquei aqui embaixo, ó, de repositório C, repositório B e repositório A, tá? Então, você pode ter os seus backups que estão sendo feitos com intervalos maiores, né, os seus backups anuais, indo para um repositório que está fora da sua empresa, que está na nuvem. E esse repositório aqui, que é o que você vai crescer, ele vai crescer de acordo com a sua demanda. Então, se você hoje está usando 10 teras e amanhã precisa de 11, problema nenhum.
você vai crescer para 11 teras. Você não vai dobrar a sua capacidade para poder atender uma demanda de 1 tera apenas, né? Tanto para o repositório aqui de intermediário, vamos colocar, né? Quanto para esse repositório aqui que eu coloquei, que é o C, que é o que estaria dentro da empresa de vocês, né? Guardando as imagens mais recentes, tá? Então, isso tudo aqui funciona de maneira automática. A plataforma ela já decide automaticamente aonde que ela vai colocar esse dado. Se ela vai estar num repositório local, se ela vai estar num repositório intermediário, ou se ela vai jogar num repositório de longa retenção, que é o dado lá desidratado, tá? E aí aqui tem uma coisa bacana também, que é uma característica que ajuda a evitar impacto com ransomware, né? E que eu acho que é bastante importante, porque a gente já viu casos, mais de uma vez, né, várias vezes, infelizmente, de empresas que tiveram o seu ambiente criptografado e o backup foi criptografado junto, né? Às vezes o backup está dentro de um storage, enfim, tá acessível, e aí o backup acaba sofrendo com a criptografia e o cara não consegue restaurar o ambiente dele, que é o Object Block. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de proteção e eu preciso guardar esse dado por 5 anos, por 10 anos, seja lá qual é o prazo de retenção, eu consigo dizer para a ferramenta que eu preciso bloquear a escrita desse dado por um período específico, tá? Quando eu digo isso para a ferramenta, esse dado ele fica imutável. Então, mesmo que depois um operador da ferramenta, por um erro operacional, tente lá e apagar esse dado, alterar esse dado, ele não vai conseguir, porque a ferramenta sabe que ele precisa guardar isso daí lá com ele, tá? E aí a gente tem a parte de DR automático, que a gente também vai comentar, que é aonde a gente tem a sinergia de backup com o sistema de DR, tá? Então, muitas empresas a gente vê que não tem DR porque acham que é muito caro, acham que é uma solução de DR super complicado, e a gente vai ver que, na verdade, é bastante simples, tá? Então, aqui eu queria só explicar um pouquinho de como que esse dado é movido para a nuvem, tá? E aí a nuvem é onde está o seu DR, né? Para facilitar o entendimento de vocês em relação à largura de banda que a gente precisa para poder fazer isso, tá? Então, aqui é o backup acontecendo on-premises, tá? Dentro da empresa de vocês. Então, a gente tem aqui os metadados, a gente tem os dados que a gente está guardando, né? Esse dado, na verdade, são blocos que a gente rastreia. Então, quando a gente faz o backup de uma máquina virtual, não é um backup full que é feito, né? Ele é um backup, vamos dizer assim, né, numa linguagem tradicional de backup, é um backup diferencial, só que você vai somando isso e você vai ter sempre um backup full. Então, a gente também não fala mais de rotina de backup full com incremental, com diferencial, que no final de semana vai fazer full, né? Você pode ter na sua cabeça que você vai ter o seu backup full todo dia, tá? É isso que você vai ter. Não tem mais esse monte de conceito de volta o full e aplico o incremental, aplico o diferencial, isso acabou. Então, é full o tempo todo, né? E aí a gente tem essa opção, que é o 3-2-1 que a gente chama, né? Você vai ter o seu dado na produção, você vai ter o seu dado backupado dentro da sua empresa e você vai ter o seu dado copiado automaticamente para fora dela. Então, você tem o seu dado 3 cópias, né? Em pelo menos 2 mídias diferentes, sendo que uma delas está fora da sua empresa, vai estar na nuvem, né? Então, quando o backup é feito e esse dado entra no storage que está local na sua empresa, ele automaticamente é transferido para a nuvem. Tanto o backup, né, o dado em si, quanto o metadado. Então, isso daqui transforma a solução de uma maneira que eu consigo ter uma resiliência muito grande, né? Eu posso pegar esse dado, por exemplo, e voltar ele para dentro da sua empresa, se eventualmente você tiver algum problema muito grande, e você vai continuar podendo ler esse metadado aqui, sem ter que ter um plano de DR para o próprio sistema de backup. Que é uma coisa que às vezes o pessoal esquece, né? Tem lá o plano de DR, mas não tem o DR do próprio backup. Então, se o próprio backup pode sofrer, você vai ter um problema de que você tem que se preocupar em ter o DR do backup para poder fazer o seu ambiente voltar, tá? E aí esse aqui é o cenário, vamos dizer assim, né? Padrão, vamos colocar. A gente tem o data center do cliente na ponta, com as máquinas virtuais, máquinas físicas, né? Seja lá o que for, vai ter um servidor, um agente local lá, tá?
Isso é opcional, mas a gente recomenda que tenha, tá? Esse backup vai estar sendo feito localmente. O dado entrou nesse equipamento, ele vai ser copiado para a nuvem da SH. Então, eu vou ter uma cópia do dado aqui do lado da SH, né, na nossa nuvem, tá? Precisou fazer um restore local. A gente vai usar uma tecnologia chamada Instant Restore, que é muitíssimo interessante, tá? Então, para quem está acostumado a fazer o restore e esperar 5 horas, 10 horas para ele acabar, ou pior ainda, né, você não ter prazo para o restore acabar, que aí gera aquele sentimento de impotência, né? Você está ali sentado esperando acabar o restore para ver se o ambiente vai subir ou não, né? A gente usa uma tecnologia que acabou com essa espera. Então, basicamente, o que a gente faz é ir na sua virtualização, lá no seu VMware, por exemplo, né? E na hora que eu vou fazer o restore da sua máquina, pode ser máquina virtual, sua máquina física, eu não começo a copiar o dado primeiro. Eu vou lá no VMware, apresento a ele um data store virtual. Esse data store está mapeado dentro do nosso repositório de backup. E dentro dele, adivinha, vai ter uma máquina virtual lá, que é o que você precisa de botar no ar de novo. Então, basicamente, quando eu vou fazer um restore, é botão direito em cima da máquina virtual que eu quero voltar, em cima da imagem, Instant Restore. A plataforma sozinha vai lá no seu VMware, vai apresentar um data store, a máquina vai estar lá dentro e vai mandar o VMware dar o play nessa máquina. Então, eu ligo a máquina primeiro, redisponibilizo a máquina virtual e depois eu começo a copiar para fora do backup, tá? Então, isso garante que a gente vai ter sempre o tempo de restore, que é o que interessa, né? A vantagem competitiva para a empresa, ela nunca é se eu faço o backup 10 vezes por dia. A vantagem competitiva é, na hora que eu precisar de fazer o restore, eu vou fazer ele em 1 minuto, ou vou fazer ele em 30 segundos, mas eu não vou ficar 10 horas esperando aquilo ali acontecer, tá? Então, a máquina, ela volta em um tempo absurdamente baixo, redisponibiliza o ambiente para o cliente, né, para o seu usuário final, e depois que o usuário final já está usando, aí sim, a gente move a máquina de dentro do backup de volta para o ambiente de produção, tá? Então, essa tecnologia, ela é uma quebradora de paradigmas, vamos colocar assim, né? Porque o restore, que normalmente a gente aguardaria várias horas, hoje você consegue fazer em 1 minuto, vamos dizer assim, né? Inclusive o DR, né? E aí o DR, o que é muito interessante, né, é que quando a gente fala, todo mundo já vem, né, pensando no cenário de, pô, pegou fogo no data center, caiu um meteoro, né, teve um terremoto, já pensa numa tragédia, né? E aí, como eu disse lá atrás, quando a gente fala de DR hoje, 99,99% dos casos você vai acionar porque o seu servidor pegou um ransomware, queimou a placa-mãe da máquina, deu pau no storage, é alguma coisa que é pontual, não é um negócio gigantesco, né? E aí tem muitas empresas que você não tem dentro do DR um procedimento para acionar parcial. Ou você vai tudo ou não vai nada. E aí você fica ali no meio do caminho sem saber se você move tudo de uma vez por causa de uma aplicação ou se você fica ali esperando você recuperar aquela aplicação enquanto está indisponível, né? E aí aqui a gente tem uma opção que é muito interessante, que é o seguinte: como eu falei, a gente está replicando tudo para o lado aqui da nuvem, né, onde a gente tem aqui o data center da SH, poderia ser um outro data center também, tá? Então, o que acontece? Se eu for voltar o data center inteiro, beleza, não tem conversa. Vou chegar aqui do lado onde está a replicação e vou subir todos os servidores, né? Você vai ter firewall, você vai ter um monte de coisa, vai virar DNS, você vai virar o data center inteiro. Mas se eu precisar de virar só uma aplicação, e aí também, por exemplo, não precisa nem ser um ransomware, talvez a pessoa quer dar manutenção no equipamento que está rodando aquela aplicação e vai acionar um DR só daquela aplicação. Como que é feito? A gente vem na plataforma de backup e restore, né, e sinaliza para ela que eu vou fazer o DR da máquina A, B, C e D do ecossistema daquela aplicação. Essa aplicação vai subir do lado da SH, tá? E aí a gente vai mandar uma informação para o nosso servidor que está lá do outro lado com as informações da máquina que a gente está subindo no DR. Quais informações a gente vai mandar? As informações de rede. Na hora que eu der o play nessa máquina, eu vou ler as interfaces de rede,
MAC address, endereço IP, roteamento, tudo que tem na interface de rede dela. E lá dentro do seu data center, eu vou subir uma interface de rede virtual, que na verdade é a interface de rede do seu próprio servidor. Então, todo mundo que está do seu lado, lá na sua empresa, vai enxergar esse servidor como se ele estivesse lá local. Tá? Então, ele vai ver lá, subir a placa de rede, vai ver lá dentro do seu L2, dentro do seu switch, na tabela ARP do seu switch, o IP do seu servidor, como se ele estivesse funcionando lá do seu lado. Mas todo o tráfego de rede que vem e que vai para o seu servidor vai estar sendo enviado via internet para dentro da SH. Essa máquina virtual vai estar sendo processada dentro do nosso cluster de VMware e o tráfego de volta vai voltar para você. Depois que você conseguir recuperar o seu ambiente, a gente vem na nossa plataforma e liga a replicação do lado contrário. Então, eu vou dizer, ao invés de você replicar do cliente para mim, agora passe a replicar de mim para o cliente. Tá? Então, você vai conseguir voltar para o seu ambiente de produção também de uma maneira muito simples. Tá? E aí, o bacana é isso. A gente acaba disponibilizando uma plataforma de recuperação de desastres que a gente pode usar para vários outros casos, além de desastre, lógico, né? Você pode usar, pode ser um ransom, pode ser uma manutenção, como eu falei, pode ser um simples teste, né? Muitas empresas, quando falam em testar DR, o cara já fica branco de medo de ter algum tipo de problema por causa da quantidade de planejamento que existe, né? Uma solução como essa, a gente consegue testar o DR de uma maneira muito, muito simples, tá? Bom, e aí, lógico, a questão do custo-benefício, igual a gente viu lá em cima na pesquisa, né? Custo é um dos impeditivos, às vezes, para a gente poder ter um ambiente de DR, né? Então, aqui o cara já tem o backup contratado, para ele ter o DR, é ali só um pedacinho a mais, é um custo que, honestamente, é bem baixo, né? Vale muito a pena o custo-benefício, né? Então, tudo em OPEX, então não tem investimento, você cresce granularmente, então, de giga em giga, de servidor em servidor, né? Business vai para a empresa, né? A empresa vai se preocupar com o negócio dela, e a gente vai operar o restante. As novas também ficam por nossa conta, né? Então, de atualizar isso e de trazer isso como vantagem competitiva, né? E também um ambiente que foi planejado e construído para poder executar isso, né? Toda essa solução ela foi montada especificamente para atender esse tipo de cenário que a gente está falando. E pode ser um cenário onde eu vou usar a infraestrutura do cliente na ponta dele, onde eu vou botar a infraestrutura da SH como serviço, né? Ou se o cliente já tem uma plataforma de backup lá e quiser replicar só o backup para o nosso lado, também não tem problema nenhum. Então, ela é uma plataforma que a gente consegue conectar o cliente de uma maneira que não exige dele grandes intervenções em infraestrutura. Tá? Então, tudo que eu falei aqui, por exemplo, eu não preciso nem de VPN. Nem VPN IPsec eu preciso para poder fazer isso funcionar. Tá? Pode passar por proxy, pode ser o que for. Tá? Então, é uma infraestrutura resiliente, né, que está montada em vários data centers e que eu acoplo o cliente dentro dela de uma maneira, é a ativação de serviço, não é um projeto de instalação de backup DR, é basicamente ativar o serviço. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar por hoje, tá? Então, se a gente tiver dúvidas aí, vocês fiquem à vontade, né? Quiser perguntar alguma coisa específica, alguma função, ou até dar algum cenário para a gente poder comentar em cima de um ambiente de vocês, né? Estamos à disposição. Fala Instant Restore, mas ele recupera pontualmente algum arquivo que tenha dado problema? Eu acho que foi no meio de algum ponto que você falou, ele complementou uma pergunta. Estou vendo. Então, o Instant Restore, ele é uma opção que a gente tem para fazer o backup da máquina inteira, tá? Eu consigo voltar também um arquivo pontualmente, tá? Então, eu posso voltar ele, inclusive, direto para a própria máquina, voltar direto para a origem, né? Sem eu ter um agente lá dentro dessa máquina que eu vou estar voltando, tá? Mas o Instant Restore, ele é uma ferramenta cujo foco é você recuperar a máquina virtual inteira, tá? Ela vai pegar essa máquina inteira e vai jogar lá.
Bom, tem uma pergunta aqui a respeito de retenção de dados, né? Por quanto tempo a gente precisa reter os dados, né? Isso daí, né, como eu falei, é ao gosto do freguês, tá? Tem empresas, por exemplo, que a gente tem aqui dentro da SH, né, clientes que o ERP dele ele guarda por 15 dias só. Ele não tem backup mensal, por exemplo, porque entende que se ele precisar fazer um restore, tem que ser o último, né? Ele não vai precisar do dado de um ano atrás, porque na teoria o dado já está lá dentro do banco dele, né? Tem empresas que precisam guardar por 5 anos, por 10 anos, né? Normalmente empresas que precisam atender algum tipo de lei, de norma, né? De Banco Central, ou empresas de saúde também, né? Da vertical de saúde, tem um prazo de retenção muito longo, né? Então, essa questão de por quanto tempo que vai reter, né, é o que eu comentei, não é a área de TI sozinha quem vai determinar, né? Esse é um requisito que a gente precisa entender junto com a área de negócio, né, qual é o prazo de retenção. E aí a retenção a gente tem várias maneiras de calcular, tá? Vai depender basicamente do volume de dados e do tipo de dado, né? Então, se é um dado que ele já está comprimido na origem, ele vai ocupar mais disco, ele vai gastar mais volume, né? Se ele é um dado que ele não tem compressão, ele vai comprimir mais. Então, basicamente, é uma conta que a gente precisa fazer para poder determinar qual é o tamanho da área que a gente vai usar para guardar a retenção que o cliente quer, tá? Então, essa questão de retenção, ela vem do cliente, né? Se o cliente precisa guardar por um mês, problema nenhum. Se tiver que guardar por um ano, problema nenhum. Se tiver que guardar por vários anos, também problema nenhum. Se a gente voltar lá na apresentação, naquele slide onde eu coloquei os prazos de retenção, é exatamente isso daqui, ó. O tanto que eu vou voltar aqui para eu poder guardar, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, é o que o cliente necessitar. Então, se o cliente falar, Kamata, eu tenho aqui 10 teras de dados, eu preciso guardar o meu backup aqui, eu preciso ter replicação de 5 teras, né, para eu voltar aqui instantaneamente se der algum crash, mas o meu backup mensal eu preciso guardar por 5 anos. A gente vai ver qual é o volume, vai ver qual é o tipo de dado, e aí a gente vai calcular qual é essa área que eu preciso, tá? E isso é parametrizado, sim. Tem uma pergunta aqui se isso é parametrizado. Sim, é parametrizado, tá? A gente, quando vai fazer o backup, eu já vou dizer qual é o tempo que eu vou guardar aquela informação, tá? Eu posso alterar isso posteriormente, mas a priori, na hora que eu faço o backup, eu já informo por quanto tempo eu vou guardar. E se eu vou ligar isso aqui, por exemplo, ó, se eu vou ligar um object block, eu já posso fazer o backup dizendo que aquele dado ali ninguém pode mexer por 3 meses, por exemplo. Tá? Vamos lá. Se o vídeo vai ficar disponível, vai. A SH, vocês podem acompanhar aí as nossas mídias sociais. Daqui a pouco o vídeo vai estar lá com a apresentação, tá? Então, vocês podem assistir sob demanda, tá? Tem mais uma aí sobre try and buy, Kamata. Fala um pouquinho sim. Também. É possível, tá? Bom, como eu falei, o sistema está desenhado de uma maneira para ele ser simples. E para ele ser simples, a instalação, ela com certeza não pode ser um negócio que vai tomar muito tempo, tá? Então é possível sim fazer um try and buy, tanto de backup, né? Ou a gente pode ver inclusive a parte de DR, né? Ou mesmo mostrar funcionando em algum ambiente que já tenha, né? Isso daí a gente pode conversar para poder entender a demanda especificamente, né? Mas é possível sim, não tem problema nenhum, tá? Então, é lógico que um try and buy de uma plataforma dessa, né? A gente vai ter que limitar o escopo, né? Eu não vou fazer o try and buy de um data center inteiro, mas de uma aplicação ou de um servidor, não teria problema nenhum para o cliente conhecer a console, entender como é que é o serviço, ou mesmo se quiser depois entrar em contato, né? Essa apresentação que a gente fez não tem as telas, né? Eu não estou fazendo um POC, né? Uma prova de conceito nessa apresentação, né? Eu estou falando os conceitos, mas se depois quiser andar para a gente poder fazer uma apresentação de uma prova de conceito, também problema nenhum, a gente pode fazer com o maior prazer. E é isso. No mais, a gente agradece por disponibilizar esse tempo aqui nessa tarde
e até o próximo.